O futebol de hoje está dividido em prateleiras e o Flamengo contratou um jogador de outra prateleira. Campeão da Champions League, campeão da Eurocopa, indicado como o terceiro melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro. Hoje é dia de você conhecer o Jorginho, desde o seu nascimento até a sua chegada ao Mengão. Ficou interessado? Então faz a sua inscrição no canal, clica no sininho e ativa as notificações e segue com a gente. Jorge Luiz Frelo Filho, mais conhecido como Jorginho, nasceu em 20 de dezembro de 1991 em Imbituba, cidade litorânea de Santa Catarina, Brasil. Ingressou na escolinha do técnico Luiz Peixe, oferecida pela prefeitura, e na sequência seguiu para o Vila Nova Atlético Clube, onde treinou com figuras como Mancha e o técnico Mário Júnior, até 2005. Aos cerca de 13 anos, Jorginho entrou no projeto Guabiruba Cálcio, uma iniciativa apoiada pela escolinha AFEG, pela prefeitura local e por um grupo de italianos em parceria com o Brusque. Embora usasse a camisa do Brusque Futebol Clube, que foi beneficiado posteriormente via mecanismos de solidariedade da FIFA nas transferências de Jorginho, o gerenciamento logístico, transporte e alojamento era obra do Guabiruba Cálcio. Após cerca de 2 anos nesse projeto, em 2007, Jorginho chamou a atenção de olheiros italianos, o que facilitou sua saída rumo ao Hellas Verona, aos 15 anos de idade. Transação que envolveu um investimento de 35 mil euros pelos dirigentes Riccardo Cristiantelli e o ex-goleiro Giovanni Galli. A adaptação de Jorginho não foi fácil. Longe de casa, dividiu alojamento simples com outros garotos e recebia apenas 20 euros semanais. Foi assim que o menino magrelo começa o seu destino para se tornar o volante cerebral que brilharia na Europa. Nos juvenis do Verona, rapidamente se destacou pela capacidade de pensar o jogo. Enquanto outros buscavam explosão física, Jorginho fazia da bola sua aliada, organizando as ações e dando ritmo à equipe. Os treinadores logo perceberam que havia ali um meio-campista com leitura rara. Em 2010, já com 18 anos, o Verona decidiu emprestá-lo ao Samboni Facese, equipe da 4ª divisão italiana, chamada de Lega Pro Seconda Divisione. Foi a prova de fogo. Longe dos holofotes, Jorginho se tornou um titular absoluto, somou 31 jogos, 1 gol e adquiriu casca contra adversários mais velhos e experientes. De volta ao Hellas Verona em 2011, ganhou finalmente espaço entre os profissionais. Sua estreia oficial aconteceu contra o Sassuolo. Pela Série B, a cada jogo mostrava mais personalidade, passes curtos e precisos, movimentação inteligente e frieza para assumir a responsabilidade. A consolidação definitiva veio na temporada 2012-2013, quando o Verona conquistou o acesso à Série A. Jorginho era um dos pilares da equipe, participando de 41 jogos e contribuindo com 2 gols. Na temporada seguinte, já na elite, fez sua estreia em 24 de agosto de 2013, numa vitória histórica sobre o Milan por 2-1. O brilho no Hellas Verona não passou despercebido. Após se destacar na temporada de estreia na Série A 2013-2014, Jorginho chamou a atenção dos gigantes italianos. Em janeiro de 2014 veio a grande virada. O Napoli, então comandado por Rafa Benítez, investiu cerca de 10 milhões de euros para levá-lo a Nápoles. Foi sob o comando de Maurizio Sarri, a partir de 2015, que sua carreira explodiu de vez. Sarri montou um Napoli de futebol envolvente, baseado na posse de bola e na circulação rápida. E Jorginho era o coração desse estilo. Recebia, girava, distribuía, sempre oferecendo linhas de passe. Ele não aparecia tanto nos gols, mas ditava o ritmo da equipe. Na temporada 2017-2018, o Napoli brigou ponto a ponto com a Juventus pelo título do campeonato italiano. Embora o Scudetto tenha escapado por pouco, Jorginho saiu consagrado como um dos melhores meio-campistas da Série A. Suas estatísticas impressionavam. Liderava em passes certos por jogo e era o cérebro por trás do estilo de jogo mais admirado da Itália. O desempenho em Nápoles transformou Jorginho em alvo de gigantes europeus. Em
2018, após a saída de Maurício Sarri para o Chelsea, o volante seguiu o mesmo caminho, desembarcou em Londres por cerca de 57 milhões de euros, tornando-se a grande aposta do treinador na Premier League. No Chelsea, colecionou conquistas importantes, foi peça fundamental no título da Liga Europa de 2019 e mais tarde na campanha histórica da Champions League de 2021, sob o comando de Thomas Tuchel. Ao lado de Kanté, formou uma das duplas de meio-campo mais sólidas da Europa. Além da Champions, com o Chelsea, naturalizado italiano, brilhou com a seleção italiana na Eurocopa, vencida nos pênaltis contra a Inglaterra em Wembley. Sua frieza nas cobranças e sua liderança em campo consolidaram de vez sua imagem como um dos maiores volantes da sua geração, tanto que foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro, atrás apenas de Messi e Lewandowski. Em janeiro de 2023, após 5 temporadas em Stamford Bridge, Jorginho trocou o Chelsea pelo rival Arsenal e mostrou sua habitual consistência, passes precisos, controle de ritmo e liderança dentro do vestiário. Foi importante nas campanhas que devolveram os Gunners ao protagonismo no futebol inglês, mesmo sem conquistar o título nacional. Em 6 de junho de 2025, o Flamengo oficializou a contratação de Jorginho, que chegou ao Rio de Janeiro após rescindir antecipadamente com o Arsenal, abrindo mão de uma bonificação de cerca de 500 mil libras, aproximadamente 3,8 milhões de reais, para desembarcar a tempo da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Livre de custos de transferência, o volante assinou o contrato de 3 anos, com validade até julho de 2028, recebendo a icônica camisa 21. Considerando salários e luvas, o investimento total estimado gira em torno de 16 milhões de euros, algo em torno de 107 milhões de reais. Jorginho estreou oficialmente no dia 16 de junho, na vitória por 2-0 sobre o Esperance na fase de grupos do Mundial de Clubes, já como titular e com uma assistência no segundo gol. 4 dias depois teve atuação destacada na vitória por 3-1 da equipe carioca contra o seu ex-clube, o Chelsea. Marcou seu primeiro gol pelo Mengão em cobrança de pênalti nas oitavas de final do Mundial diante do Bayern de Munique. Finalmente, Jorginho estreou oficialmente no futebol brasileiro em 12 de julho, no Maracanã, em vitória por 2-0 contra o São Paulo. Ele pôde viver pela primeira vez a emoção de jogar em solo nacional, um momento de realização e conexão com a torcida, agradecendo o carinho e ressaltando a energia incrível que sentiu. O Flamengo de outros dirigentes tinha o hábito de trazer jogadores com idade avançada, já chegando ao final de carreira para fazer uma média com a torcida, jogadores consagrados, jogadores caros que muitas vezes endividaram o clube e não renderam. A chegada de Jorginho mostra que estamos num momento diferente, mas o contrato dele vai até 2028. Qual é a sua expectativa pelo futebol do Jorginho nos próximos anos? Será que ele veio só terminar a carreira no Flamengo? Deixa o seu comentário, aproveita, curte esse vídeo, dá essa força pra gente, se inscreve no canal e até a próxima. Um forte abraço.